Fala família vascaína, beleza? Sou eu mesmo, Felipe Pérez, dono do canal Vascaíno da Baixada. Saiu hoje aí, galera, um podcast aí no portal aí, o podcast aí lá de Minas lá, que o Rodrigo Caetano aí dá entrevista aí sobre o acerto aí com a 777 Partners e a vinda aí pelo Vasco, entendeu? Na minha opinião aí, ele não falou que vai vir e também não falou que vai ficar lá no Atlético Mineiro. Ele foi bem ali, tipo assim, meio que ficou em cima do muro ali nas palavras, elogiou a torcida do Vasco, elogiou o Vasco e também elogiou lá o Atlético Mineiro, entendeu? Então espero que vocês possam estar vendo esse podcast aí e tirem a conclusão aí sobre se ele vai vir aqui pro Vasco ou se ele vai ficar lá no Atlético Mineiro, valeu? Então é isso aí, vamos lá pro vídeo lá. Ô Rodrigo, recentemente foi divulgado que a empresa que vai comprar a SAF do Vasco, a 77 Partners, teria interesse no seu trabalho. Assim. Chegou alguma coisa a você? E, além disso, como que está a negociação para renovação do seu contrato? Você já está conversando com a diretoria sobre isso? Thiago, assim, eu não tive nenhum convite. Não, por óbvio que eu não abriria esse tipo de conversa. Sob contrato ainda com o Galo. Se fosse qualquer coisa que fizesse parte até do meu planejamento de carreira, uma mudança, tanto o presidente como o órgão colegiado formado pelos 4S saberia. Se eu fosse ter uma conversa com outro clube ou com outro projeto. Tenho contrato até o final do ano, pretendo cumprir e talvez no momento certo aí a gente conversa. É muito mais importante eu conversar dos atletas que tem contrato até o final desse ano, que tem contrato findando, né? Renovamos aí com o Mariano, com o Hever, e agora estamos conversando para resolver a situação do Igor. O diretor de futebol é só uma peça nessa engrenagem. Por outro lado, é óbvio que eu me sinto honrado pelo nome estar sendo veiculado no Vasco, é um clube que a nível nacional me deu a grande oportunidade da minha carreira, quando eu saí do Grêmio lá pro Vasco. Sei do carinho, do respeito e principalmente até gratidão por parte de toda a torcida vascaína. Como eu espero que seja o mesmo respeito e carinho, e eu percebo aqui de toda a massa atleticana. Então, em clubes os quais você tem tempo, primeiro, tempo para trabalhar. Lá foram 4 anos, aqui é o meu 2º ano. Tempo, continuidade e conquistas e realmente tem um entendimento desse processo de reconstrução. É natural que o seu nome seja lembrado com esse carinho, com esse respeito. Lá não é diferente. E eles, todos lá sabem também do carinho e da gratidão que eu tenho. Mas ainda não houve nenhuma conversa sua com a diretoria do Atlético para renovar seu contrato? Nesse sentido, pensa nisso agora? Olha, eu penso, Thiago, que vai acontecer, sabe? Mas... É o que você quer? É o que eu preciso. Conversar com eles, óbvio. Mas assim, como eu disse, tudo tem o seu tempo. Nós temos coisas mais importantes, o número de jogos que tínhamos aí nesse primeiro semestre, viagens, fase de grupo da Libertadores, enfim. Creio que a gente conversa de tudo, eu converso com eles todos os dias. Com o presidente, com o órgão, todos os dias. Nós estamos conversando porque, na verdade, eles estabelecem as diretrizes do clube, né? É importante porque eu sei que será assunto, né? As movimentações de elenco. Isso não é nem da minha cabeça, do SIGA, a gente troca ideia. Talvez a gente não tenha ainda um orçamento definido que permita, talvez, com que as coisas tenham um pouquinho mais de fluidez. Mas as diretrizes são estabelecidas pelos gestores do clube. Eu, como executivo, né, procuro me utilizar das melhores ferramentas para poder aplicar esse planejamento. Mas nós conversamos de tudo, vai ter a hora disso acontecer. Uma coisa... a gente vai ver como é que as coisas vão acontecer, tá tudo certo. Uma coisa que a gente sabe como informação mesmo, conversando com pessoas e até a partir de declarações para o público, é que o órgão colegiado do Atlético tem o desejo de manter o Rodrigo, pelo menos esse é o pensamento atual. Ouvi de algumas pessoas falando, inclusive, que te consideram o melhor diretor de futebol do Brasil e que, por isso, a ideia é realmente dar continuidade a esse trabalho. Mas, Rodrigo, rapidinho, antes de passar a pergunta para o Túlio, eu queria te perguntar
um pouco mais sobre essa questão do tempo de trabalho, assim. Você é um cara que desde quando chegou ao Atlético falou sobre o seu desejo de cumprir contratos e de fazer contratos longos, conseguir construir uma trajetória num clube, né? Você fez isso no Vasco, você fez isso no Flamengo, você fez isso no Internacional, apesar de ter faltado título, né, no Inter, mas bateu na trave algumas vezes. Talvez pegando esse seu histórico de carreira, a gente pode projetar aqui talvez uma tendência, sem querer assim, tentar tirar coisas que você não queira falar, mas é uma tendência você gostar mesmo de ficar em lugares e eventualmente ter essa intenção de continuar no Atlético? Olha, João, assim, eu realmente se eu for estabelecer, eu acho que eu iniciei a minha carreira em 2003, iniciei em 2003, mas o meu primeiro ano e meio aí foi num clube empresa, né, um clube pequeno, que era o RS Futebol, do ex-atleta Paulo César Carpegiani, que me deu a grande oportunidade. Ali eu pude aplicar o que eu vinha aprendendo, né, na faculdade, enfim, e tive a oportunidade de fazer a transição, né, de atleta para executivo, para gestor. Mas é muito tempo já de carreira em poucos clubes. Então isso já responde a tua pergunta. O clube que eu trabalhei em menor tempo foi o Fluminense, que foram 2 anos. O meu contrato era de 2 anos e acabou que eu cumpri os 2 e acabei saindo. Todos os demais foi 4, quase 3 no Internacional, 4 no Grêmio. Enfim, por quê? Quando você vai para um clube, o maior desafio de um profissional, desafio quase que uma obrigação, é você conhecer a história do clube, conhecer a essência, conhecer os princípios, os valores, né? Não é apenas chegar ali e não entender que um clube ele é movido por paixão, ele é feito para o torcedor, né? Você ali é um instrumento para atender os anseios do torcedor. E quando você faz esse diagnóstico, eu acho que facilita bastante. Por isso o tempo é importante. Isso vale para o treinador também. Entender, que clube que eu tô? Quais são os valores, quais são os princípios? Qual é o atleta que o torcedor gosta de se sentir representado dentro do campo, né? Às vezes você vai para um determinado clube que a exigência é meramente técnica. Na outra não. Na outra, a técnica não é prioridade 1, e sim ser um jogador que se entrega, enfim. E quando você, né, tá num clube, há 1 ano e meio que eu tô, conheço todas as pessoas, conheço, né, as virtudes e aquilo que a gente precisa melhorar também, facilita bastante. Eu sou sempre pela continuidade. Porém, é difícil te cravar agora. Eu posso te afirmar, João, de uma coisa, até porque a gente está falando para o torcedor também. Independentemente do que venha acontecer para 2023, como gestor, eu tenho um princípio. Todas as decisões que eu participo e tudo aquilo que eu me envolvo no clube é como se eu ficasse aqui 10 anos. Não pode ser diferente. Porque mesmo que amanhã ou depois venha outra pessoa ou um sucessor, espero que ele dê continuidade e faça um aperfeiçoamento. E não volte a estaca zero. Que essa é, na minha visão, um dos grandes equívocos da grande maioria dos clubes. Né? Que ele se assemelha meio que um poder público, né? Tem que destruir o que tinha para depois reconstruir. Isso, não por acaso, a grande maioria dos clubes se encontra na situação falimentar que se encontra. Por conta disso, eu acho que você tem que estabelecer continuidade e aperfeiçoamento. E vou trabalhar aqui pensando nisso. Rodrigo, você disse sobre continuidade no Atlético e tudo, e na sua carreira tem sempre teve essa continuidade, mas obviamente existem convites e convites. Recentemente o seu nome foi ligado à seleção brasileira, trabalhar na CBF. Faz parte do seu plano de carreira um dia ser dirigente da seleção brasileira, dirigente da CBF? Túlio, pergunta difícil, né, cara? Pergunta difícil. Na época que eu trabalhei no Rio, algumas vezes meu nome foi ventilado. A gente sabe que... Bom, primeiro deixar claro, né, que o Brasil está aí num ciclo de Copa do Mundo, em dezembro e em novembro, mas espero que vá até a final. Enfim, e que, poxa, o diretor de seleções lá é um amigo que eu tenho, que é o Juninho, sabe? Então, não me sinto confortável em falar em relação a isso. Como profissional, eu não te diria, não sei se CBF, enfim,
não sei te responder em relação a isso. Mas óbvio, você perguntar para qualquer profissional, você tem desejo de ir um dia para uma Copa do Mundo? Como eu fui um jogador bem mediano, eu não consegui ter esse sonho como atleta, entendeu? Mas, pô, você representar o teu país numa Copa do Mundo, quem não sonha, né, cara? Então, é diferente. Agora, não me sinto confortável em falar em relação a isso, ao futuro. Se um dia isso acontecer, de um determinado convite, eu estando trabalhando em um clube, óbvio que não tem como você não pensar a respeito. Mas nunca tive. O meu nome já teve, aí como eu falei, ventilado em algumas vezes, como dessa, mas não dá nem para pensar em futuro, se tratando de um ano de Copa do Mundo. É melhor deixar as coisas acontecerem naturalmente e torcer muito para que o Brasil vá lá e vença. Então, dessa vez, agora que seu nome foi ventilado, não chegou um convite, um telefonema, uma mensagenzinha ali no SMS? Não, de forma nenhuma. Nesse momento não, foi às vezes em que eu fui perguntado, eu tenho uma boa relação sim com o atual presidente da CBF, o qual eu já conhecia antes dele assumir o cargo, né, Edinaldo. Mas não, tem que respeitar principalmente quem está lá e todos nós aqui estarmos na torcida para que o Brasil vá para a Copa, vá bem e conquiste esse título lá no Catar.